No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar a nécessaire meia-lua 2 zippers. Apesar do tamanho aparentemente compacto, ela tem dois compartimentos totalmente independentes para você organizar o conteúdo da sua nécessaire da forma que você achar melhor. E na aula de hoje, você vai aprender o passo a passo para fazer a nécessaire tamanho normal e tamanho mini, o mesmo tutorial com duas possibilidades de peça. E para você que evita fazer peças desse estilo aqui por causa do viés no forro, eu vou mostrar para vocês no tutorial de hoje como fazer o interno dessa peça todinho sem viés. É isso mesmo, todas as costuras do forro embutidas, e não é aquele forro que fica bagunçado dentro da peça, que você consegue puxar ele para fora, que não fica esticadinho. Não precisa se preocupar, que eu vou ensinar um passo opcional se você quiser deixar o forro da sua peça bem esticadinho por dentro. Mas se você, assim como eu, já é apaixonada por viés e quer fazer essa peça com viés no interno, pode seguir o mesmo molde para fazer com o viés no interno também, sem alteração nenhuma. E falando em molde, o molde dessas peças aqui tá daquele jeitinho que você já conhece aqui do canal. Testado, retestado e com encaixe milimetricamente perfeito, para você não ter nenhum aborrecimento durante a confecção das suas peças. A inspiração para fazer estas peças veio de uma nécessaire que eu vi no site chinês Shein. Gostei do formato, fiz os moldes em dois tamanhos diferentes, testei e trouxe para vocês prontinho, só para sentar na máquina e costurar. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Tagliari e esse é um canal de costura criativa. E aí, vamos confeccionar nossa nécessaire meia-lua 2 zippers em dois tamanhos diferentes? Então vamos lá! Para fazer a nécessaire meia-lua 2 zippers, nós vamos utilizar estes moldes que estão aqui na mesa. Lembrando que são dois tamanhos, a mini e a normal. Como sempre nos cursos abertos, a compra destes moldes aqui é opcional, porque eu vou passar todas as medidas para vocês a seguir. Porém, se você quiser otimizar o seu tempo, fazendo download de moldes prontinhos para impressão, testados com encaixe perfeito, acesso imediato após a compra e ainda ajudar financeiramente a manter este canal no ar com tutoriais novos periodicamente, eu coloquei no texto da descrição do vídeo aqui embaixo o link para compra dos moldes. Você pode comprar os moldes somente para o tamanho normal, somente para o tamanho mini ou o pacote com os dois tamanhos juntos. Para você que optou por não comprar os moldes prontos, as medidas estão aí na tela. A partir desse momento, se você for adquirir os moldes, pode pular essa parte do vídeo, porque você não vai precisar dessas medidas para nada. É importante que as medidas sejam bem fiéis para que a peça encaixe certinho e o acabamento fique profissional. Se precisar, volte o vídeo e pause para anotar tudo e não errar, porque senão a peça não vai encaixar. Mas se você comprou os moldes, não precisa se preocupar com isso. Vamos ao plano de corte, e o plano de corte é exatamente igual, tanto para o tamanho normal quanto para o tamanho mini. Quando tiver alguma diferença de tamanho, de medidas, eu vou sinalizar para vocês aqui no vídeo, tá? Então, você vai pegar aqui o molde do corpo da nécessaire meia-lua 2 zippers do tamanho que você vai confeccionar. No tutorial de hoje eu vou fazer o tamanho normal para vocês verem. Então, você vai pegar aqui o molde do corpo e vai cortar 2 vezes no seu tecido de estampa principal e 2 vezes no tecido de forro. O meu tecido principal eu estruturei com nylon dublado, olha só, passei uma costurinha de segurança na borda toda, para a gente ter certeza que este tecido vai ficar sempre fixado na manta, no estruturador, e eu não vou ter um tecido se soltando do estruturador enquanto a gente manuseia costurando, tá bom?
Pode fazer com manta R1? Pode, gente. O porém é o seguinte, nós vamos fazer essa peça todinha aqui sem viés no forro. Isso significa que vai ser uma costura em luva e nós vamos desvirar essa peça pelo menos 2 vezes durante a confecção. Então, o ideal é que você utilize um estruturador mais maleável, como eu estou utilizando aqui o nylon dublado. Pode ser TNT, pode ser o que você tiver acostumado aí. Se você for utilizar manta R1, manta R2 ou outros tipos de estruturadores mais robustos, eu aconselho você fazer o acabamento do forro dessa peça utilizando o viés, tá bom? E as mesmas medidas aqui para o tecido de forro, a diferença é que o meu tecido não tem nenhuma estruturação no forro. Utilizando o molde do canal do zíper superior, nós vamos cortar também 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro. Meus tecidos principais também estão com nylon dublado, aqui fixado na costura de segurança, bem na beiradinha, costura de segurança. Meus forros também estão sem nenhuma estruturação. No forro, gente, eu tô usando aqui tricoline, tá bom? 100% algodão. Utilizando o molde do fundo, correspondente ao tamanho de necessaire que você quer fazer, nós vamos cortar uma vez na estampa principal. Aqui eu mudei a minha estampa, vou fazer um pouquinho diferente, vou fazer essa peça com 2 estampas externas e 3 vezes no tecido de forro. No meu tecido principal, nylon dublado, costurinha de segurança aqui atrás, e os meus tecidos de forro, 2 deles eu vou deixar sem nenhuma estruturação, e em um deles eu também vou estruturar com o nylon dublado aqui, e aí você usa a estruturação que você preferir. E para o canal do zíper inferior, nós vamos utilizar aqui 2 pedacinhos de tecido, um tecido principal com o nylon dublado e um tecido de forro sem nenhuma estruturação. Para o tamanho normal, estes tecidinhos vão medir 14 por 8,5. Se você for fazer o tamanho mini, 12 por 5 centímetros, tá bom? Os dois. E aqui eu tenho um tecido bem grandão, olha só, nem dá para ver ele inteiro aqui na câmera. Um tecido principal e um tecido de forro. Tecido principal estruturado com nylon dublado aqui atrás, tecido de forro maleável. As medidas para o tamanho normal são de 7 por 56 centímetros. E para o tamanho mini, você vai fazer 3,5 por 52 centímetros. Minhas estampas de tecido principal, eu estou utilizando gabardine lá do ateliê As Beltranas. Eu tenho o código de desconto, vou deixar aí na tela para vocês. Compartilho sempre que eu tenho oportunidade e eu sou simplesmente apaixonada pela qualidade dos tecidos lá das Beltranas. Demais ferramentas e materiais que nós vamos utilizar, eu tenho aqui 2 pedaços de zíper número 5. Este daqui é para o meu zíper superior, ele mede 38 centímetros para o tamanho normal, 34 para o tamanho mini. E este zíper maior é para o bolso inferior, o tamanho normal 56 centímetros, o tamanho mini 52 centímetros. Eu também tenho aqui um pedaço de alça medindo 18 centímetros, é o mesmo tamanho para normal ou para mini. Eu estou utilizando aqui a alça chique. Essa alça é do meu parceiro JJ Fivelas e ela é de 3 centímetros, tá bom? Vou deixar aí na tela o cupom de desconto da JJ Fivelas. Para os puxadores auxiliares do meu zíper, eu estou utilizando 2 pedacinhos de viés Boneon, 6 centímetros cada um. Mas você pode usar fita gorgurão, fita de cetim, fazer os seus puxadores de tecido, pode fazer o que você quiser por aí, tá? E eu também tenho aqui 4 cursores para zíper número 5. Nós vamos usar 2 no bolso de cima e 2 no de baixo. E os meus cursores, coisa mais linda do mundo, também são lá da JJ Fivelas.
E para fechar as aberturas do forro, eu vou utilizar cola pano, porque o meu forro é de algodão, 100% algodão, estou utilizando tricoline. A cola pano ela não é indicada para materiais sintéticos, tá bom? Se você não quiser utilizar a cola pano ou você estiver utilizando algum material que não cola com a cola pano, você pode fazer também costura invisível à mão. Eu vou mostrar em quais momentos a gente vai usar a cola ou fazer a costura à mão. E opcional nesse momento das ferramentas ou acessórios, aqui eu tenho a minha tag da minha marca. Se você quiser colocar uma tag rígida assim e quiser colocar no mesmo lugar que eu peguei aqui a parte da frente do molde do corpo do tecido principal, medi 2 centímetros de distância da borda inferior, centralizei e apliquei aqui a minha etiqueta. Então, se a sua etiqueta for rígida e você quiser aplicar dessa forma, essas foram as medidas que eu usei e é a mesma medida, tamanho normal ou tamanho mini. Nós vamos começar a confecção da nossa nécessaire meia-lua 2 zíperes a partir do canal do zíper do bolso superior. Então, eu vou pegar aqui os meus cortes de tecido do canal do zíper superior, o meu zíper menor, e eu vou começar a costura da seguinte forma. Vou pegar aqui o meu zíper direito para baixo, vou posicionar em cima do meu corte de tecido principal, me atentando, olha só, com esta borda retinha do meu corte. Vou passar aqui uma costura de segurança de ponta a ponta. A costura de segurança é bem na beiradinha. Vou pegar este meu zíper e posicionar no outro tecido principal da mesma forma, alinhando na borda reta do meu corte e passando uma costura de segurança. Feito isso, eu vou posicionar o meu forro com o direito para baixo, em cima das costas do meu zíper que está costurado. Vou alinhar todas as bordas e vou passar uma costura com o pé calcador normal rente à cremalheira do meu zíper. Atente-se a virar o estruturador para cima e o forro para baixo na mesa da máquina de costura. Isso vai evitar que o seu forro enrugue durante a costura e que ele fique maior do que o tecido principal no final da peça. Terminada essa costura, eu vou virar a minha peça com o tecido principal para cima, vou organizar os tecidos principal e forro, alinhando e passar um rebatido neste zíper com uma margem de costura de meio pé de máquina. Vou passar essa costura até a ponta do tecido. Feito isso, eu vou costurar o outro forro no nosso canal do zíper, seguindo os mesmos passos anteriores. E agora, com o canal do zíper finalizado, nós vamos separar esse zíper aqui todinho, vamos abrir este zíper e vamos fazer marcações de centro nos meus tecidos, tanto o tecido principal quanto o forro. Vou dobrar ao meio e fazer um pique de centro. E eu também vou fazer essa marcação nos meus tecidos do corpo superior da minha peça, tanto o tecido de forro quanto o tecido principal. E eu vou marcar o centro na parte arredondada e na parte reta. E eu vou aproveitar agora que eu estou fazendo marcações e eu também já vou marcar aonde eu vou costurar a alça da minha nécessaire. Vou pegar os dois tecidos principais do corpo superior da minha peça. Vou escolher aqui qual que vai ser a frente da minha nécessaire. No meu caso aqui eu sei qual que vai ser porque eu tenho a minha etiqueta. E na frente da minha nécessaire eu vou marcar do lado esquerdo da minha peça 3 centímetros de distância da borda inferior. E nas costas da minha nécessaire eu vou fazer essa mesma marcação de 3 centímetros, porém vai ser aqui do lado direito do meu corte. Vamos começar a costura pelo forro. Então, por enquanto, eu vou reservar aqui estas partes de tecido principal do meu corpo e eu vou pegar os meus dois forros. Vou eleger aqui qual que eu vou começar dos meus canais do zíper, que o zíper tá separado. Vou começar por esse aqui, tá? Na verdade, tanto faz. E eu vou fazer o seguinte: vou pegar aqui um dos meus tecidos de forro, vou posicionar com o direito para baixo e eu vou encontrar o pique de centro da minha parte arredondada. E eu vou unir com o pique de centro também da parte arredondada do meu canal do zíper. Forro com forro,
pique de centro com pique de centro, e eu vou fazer aqui o primeiro alfinete. Esse alfinete, gente, é importante a gente colocar ele bem certinho, porque nós vamos costurar por cima dos alfinetes. Eu vou mostrar mais essa técnica para vocês, que também é técnica lá do meu curso, tá? Então é importante que os alfinetes eles sejam colocados nessa direção, perpendicular à direção onde vai correr a costura vai estar aqui na horizontal, meu alfinete vem na vertical. Depois de colocar esse alfinete central, eu vou vir aqui e eu vou unir essa ponta com esta ponta aqui. Eu vou virar assim o tecido, olha só. Pontinha com pontinha, vou alfinetar. E vou fazer a mesma coisa aqui na outra, pontinha com pontinha. E depois disso, eu vou alfinetar a peça todinha, me atentando sempre a juntar as bordas dos dois tecidos. Esse molde, ele tá com encaixe perfeito, então você não precisa se preocupar de ficar repuxando o tecido para lá e para cá para fazer ele encaixar. É só ir encostando um tecido no outro, que ele vai encaixar direitinho. Finalizado aqui os alfinetes, olha só, gente, não falei que esse encaixe estava milimetricamente? Olha só, tudo bem certinho aqui atrás. E agora a gente vai levar essa peça lá na máquina de costura e vamos passar uma costura aqui na borda toda desses alfinetes com a margem de um pé de máquina e pode ir costurando por cima dos alfinetes. E depois eu vou repetir os mesmos passos com o outro forro do corpo e o outro forro do canal do zíper superior. Costuramos por cima dos alfinetes. Eu acho mais fácil posicionar a peça desse jeito lá na máquina de costura. Vocês viram, né? Eu deixei essa parte aqui que tá lisinha para baixo e deixei essa aqui que tem acúmulo de material para cima. Eu acho que fica mais fácil para manusear a peça lá. E agora a gente tira os alfinetes e eu vou mostrar para vocês como é que ficou essa costurinha aqui. Com os alfinetes a gente não precisa se preocupar do forro tá desencaixando. E olha só, gente, fica tudo bem encaixadinho. Não tem nenhuma dobrinha ou vinco nessa costura aqui. Se tiver também, gente, vai ser coisa muito mínima. Não vai atrapalhar em nada na beleza dessa peça. E agora, antes da gente costurar a parte do tecido principal, nós vamos fazer a primeira costura de segurança da alça. Eu vou pegar a parte da frente do meu corpo superior, aquela que tem a marcação da alça aqui do lado esquerdo. Vou posicionar a minha alça centralizada com a marcação. Olha só, vou posicionar ela centralizada bem aqui. Essa minha alça é de 3 centímetros, então aqui ficou mais ou menos 1,5 centímetros. Se a sua alça for mais larga, aí eu aconselho você colocar um pouquinho mais para cima. Mas ela não pode ser muito mais larga, porque senão ela começa a pegar aqui na parte arredondada e visualmente não fica legal, tá? Então eu vou encaixar aqui e vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha dessa alça, lembrando que esse material é sintético, então eu dei uma queimadinha na ponta com isqueiro para não ficar desfiando no avesso da minha peça. Agora sim, com a minha costura finalizada, e gente, essas marcações que a gente fez é a mesma, tá? Pro tecido, para necessaire mini ou para necessaire normal, eu não sei se eu citei, mas é a mesma medida, tá? Então agora a gente vai fazer essa costura aqui, só que com o tecido principal. Então eu vou pegar um dos meus tecidos, eu gosto de começar aqui com este daqui que já tem a alça, e eu vou posicionar aqui centro com centro, direito com direito do meu tecido principal. E o tecido principal eu gosto de fazer com clips, tá? Eu não faço com alfinete, não. E aí eu venho e faço a mesma coisa que eu fiz no forro. Primeiro eu clipo o centro e as pontinhas e depois eu venho clipando a peça inteira e novamente vocês vão perceber que o encaixe desse molde é sensacional. Clipagem feita, agora eu vou levar a peça lá na máquina de costura e vou passar uma costura com um pé de máquina. E eu vou fazer isso dos dois lados da minha peça. Vocês vão perceber aí na câmera da máquina de costura que eu gosto de costurar essa parte do tecido principal
um pouquinho diferente. Eu venho com a mão direita segurando o tecido, acompanhando a curvatura natural que este molde vai formando ao passar a peça pelo pé calcador da máquina. Dessa forma, eu garanto que não vai ter nenhum enrugadinho no tecido, ou se tiver algum enrugadinho, vai ser muito mínimo e imperceptível. Na verdade, aí na máquina de costura, eu tô segurando com a mão esquerda para não tampar a câmera, mas geralmente eu faço esse ajuste no tecido com a mão direita, tá? Finalizada a costura do tecido principal, vamos ver como é que ficou? Vamos virar aqui o direito para fora. Olha só, gente, fazendo esse ajuste com a mão, ó, vai ficando tudo bem bonitinho. Olha as curvas, a gente não tem nada enrugadinho. E aqui também, olha só que bonitinho. A gente não tem nenhum enrugamento e os nossos tecidos terminam exatamente juntinhos dos dois lados. Esse é o poder de um molde com encaixe testado e retestado e retestado. Eu sou muito chata testando os meus moldes, tá? E agora a gente vai fazer um passo que é opcional, tá? Se você não quiser fazer, não precisa. Mas eu acho que fica um acabamento muito profissional, que é unir o forro ao tecido principal pelo lado de dentro. Por que a gente vai fazer isso? Para que essa nécessaire não fique aquele tipo de nécessaire que você consegue puxar o forro para fora, porque não tem viés. Fica aquele forro todo embolado, bagunçado dentro da peça. A nossa peça não vai ter isso, vai estar tudo bonitinho, encaixadinho por dentro também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta margem de costura aqui do forro e vou juntar com essa margem de tecido essa margem de costura do tecido principal. Pique de centro com pique de centro primeiro e eu vou empurrar, olha só, o zíper para dentro, tá? E vou colocar aqui um clipzinho. Aqui na ponta, a gente vai contar mais ou menos 3 dedos. E eu vou clipar a partir daqui, tá? Então, eu vou unir aqui, ó, pode juntar pontinha com pontinha, mas o primeiro clips vai vir 3 dedos acima da borda. Mesma coisa aqui do outro lado, ó, empurra o zíper para dentro, pontinha com pontinha, mede 3 dedos, clips aqui para cima. Vai calhar mais ou menos no início da curva, tá? E aí, a gente vem aqui na parte de cima, ó, empurra o zíper para dentro de novo e coloco mais alguns clips aqui na parte de cima, mais uns 2, talvez, 2 ou 3. E aí, feita essa clipagem, eu vou levar essa peça lá na máquina de costura. A partir do primeiro clips aqui, tá? A costura não vai vir aqui da ponta, vai vir a partir do primeiro clips. Eu vou passar uma costurinha, mas vai ser uma costura de segurança. Eu não vou chegar perto e muito menos ultrapassar a costura de um pé de máquina que a gente acabou de fazer. É uma costura de segurança. A única coisa que eu quero é unir tecido principal e forro pela borda da margem de costura. Vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com o forro presinho dentro da peça, ó. Vou desvirar aqui a minha peça, tá tudo igualzinho, porque a gente não ultrapassou a nossa costura de um pé de máquina. E olha só como é que ficou o forro aqui dentro agora, ó. Se eu puxo esse forro, ele não vem, ele tá costurado, ó. Ele vem, se eu puxar, vem junto com o tecido principal. É o mesmo tipo de... Como é que eu posso dizer? É a mesma aparência que fica quando a gente faz com acabamento de viés aqui dentro. Aquele forro presinho, bonitinho, que não vai ficar embolado dentro da peça. É um passo opcional, mas deixa o nosso acabamento muito profissional. Ah, e deixa eu mostrar aqui, olha só, nessas pontas, ó, a gente precisa de forro e tecido principal separados, tá? É isso mesmo, a costura foi só aqui na parte de cima, 3 dedos de distância da borda inferior. Agora, nós vamos fazer a costura de segurança no outro corpo, que é esse daqui das costas e que a marcação está do lado direito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar aqui o direito para baixo, avesso para cima. Vou posicionar dessa forma, ó, como se a minha nécessaire já estivesse meio que pronta, né? Que ela vai ficar desse jeitinho. E aí, eu vou pegar a minha alça direito para cima, vou virar ela assim, desse jeitinho, e vou costurar aqui. A marcação vai estar do lado direito. Então, ó, só para vocês entenderem como é que vai ser, eu vou voltar aqui, ó,
direito da minha alça para cima, direito da minha peça para baixo, vou posicionar aqui atrás como se ela estivesse costurada. A minha alça vai fazer esse formato e quando chegar aqui atrás eu vou unir assim, tá? Pra gente não correr risco de ter essa peça retorcida depois de pronta. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou posicionar aqui bem no centro da minha marcação, costurinha de segurança lá na máquina de costura. E agora eu vou fazer os mesmos passos que eu fiz do outro lado. Vou clipar tecido principal com tecido principal, clipar a borda toda, levar lá na máquina de costura. Vou passar a costura de um pé de máquina nessa borda todinha e depois eu vou fazer aquele passo opcional de unir margem de costura do forro com a margem de costura do tecido principal, deixando sempre os 3 dedos de distância da borda inferior. E agora, com a minha peça quase finalizada, a gente vai colocar os cursores. E como que eu gosto de colocar estes cursores aqui? Eu coloco um de cada lado e deixo eles paradinhos no centro da minha peça. E agora, para finalizar a parte aqui do corpo superior da minha nécessaire, eu vou refilar o excesso de zíper, porque vai sobrar um pedacinho, ou dos dois lados, ou apenas em um deles. Vou pegar aqui o meu puxador auxiliar, que eu tô utilizando o pedacinho de viés boneon. Vou dobrar ao meio, alinhar bem certinho aqui com o meu zíper e vou passar uma costurinha de segurança aqui bem na beiradinha. Vou fazer a mesma coisa do outro lado do meu zíper. E com isso, a gente finalizou o bolso superior da nossa nécessaire. Vamos agora costurar o canal do zíper inferior da nossa nécessaire para fazer o bolso de baixo. Então, eu vou pegar aqueles 2 tecidos mais compridos, tecido principal e forro, e o meu zíper maior. Nesse momento, você vai escolher aonde é a cabeça e aonde é o pé da estampa que você está utilizando para fazer o bolso inferior. Se a sua estampa for direcional, você vai colocar aqui a sua estampa para ficar de pé. A minha não faz diferença, então eu vou utilizar aqui essa parte que está acima. Eu vou pegar o meu zíper, vou posicionar cremalheira para baixo e vou colocá-lo aqui em cima do tecido, alinhando com esta borda aqui. Zíper e tecido são do mesmo tamanho, então você vai colocar aqui alinhando com as laterais também. O meu passou só um pouquinho, mas não tem problema. Vou passar uma costura de segurança aqui nessa borda todinha, de ponta a ponta, sem retrocesso e bem na beiradinha, porque é só uma costura de segurança. Depois eu vou pegar o meu tecido de forro, vou virar o direito para baixo e posicioná-lo em cima das costas do meu zíper, alinhando também pela borda de cima, onde eu acabei de fazer a costura de segurança. Vou virar o estruturador para cima e vou deixar os dentinhos da máquina carregarem o forro que está sem estruturação e mais maleável, e vou passar uma costura com um pé de máquina de margem de costura. Vou passar meu pé calcador rente à cremalheira. Depois dessa costura, eu vou organizar os meus tecidos principal e forro e vou passar um rebatido nesse zíper com distância de meio pé de máquina, sempre me atentando a organizar os tecidos para eles ficarem bem ajeitadinhos depois da costura pronta. Com o zíper costurado e rebatido, agora eu vou colocar os cursores. Eu vou colocar um de cada lado do meu zíper. Agora, com os cursores colocados, a gente vai pegar esses 2 tecidos menorzinhos aqui e nós vamos costurar as costas do nosso canal do zíper inferior. Primeira coisa que vocês vão fazer é perceber que, olha só, depois de costurado o zíper, utilizando, lógico, o pé calcador comum, em momento nenhum desse tutorial a gente vai usar o pé de zíper, você vai posicionar esse tecido aqui em cima e ele vai estar exatamente do mesmo tamanho dessa peça finalizada, tá? Se não estiver do mesmo tamanho, é porque você usou uma margem de costura aqui maior ou menor do que a do pé calcador comum. Então, ajeita, dá uma ajustada aqui, não tem problema, tá? Se esse tecido tiver maior,
você corta ele, se ele tiver menor, você corta esse daqui, tá? Dá um cortezinho aqui embaixo para ficar tudo do mesmo tamanho. E aí a gente vai pegar um dos dois lados do nosso canal do zíper, eu vou pegar esse daqui que o zíper já tá do mesmo tamanho, o outro tem uma sobrinha, e vou fazer o seguinte, vou posicionar esse pedaço de tecido principal com o direito virado para baixo, vou clipar, vou colocar um clips aqui só para segurar ele no lugar certinho, vou virar e vou fazer a mesma coisa com o forro, que também vai ser do mesmo tamanho da peça finalizada, olha só. Vou virar o direito para baixo, posicionar aqui, alinhando com esta borda lateral e vou juntar tudo num sanduíche aqui nesse clips. E aí, nós vamos lá na máquina de costura e vamos costurar aqui. Se você for fazer o acabamento com viés, basta passar uma costura reta aqui e pronto. Como a gente vai fazer o acabamento sem viés, com as costuras todas embutidas e costura em luva, tem um pulo do gato aqui nesse momento, tá? Então, presta bastante atenção lá na câmera da máquina de costura. Nós vamos costurar somente a parte do zíper. Você vai colocar o zíper embaixo ali da máquina de costura, embaixo do pé calcador, com o estruturador virado para cima, e vai costurar com a margem de um pé de máquina somente em cima do zíper. Depois você vai separar o forro e vai costurar somente o tecido principal. Você vai iniciar a costura e vai finalizar ela aonde você começou a costura do zíper. E depois você vai separar a parte do tecido principal e vai costurar somente o forro, usando a mesma margem de um pé de máquina. Costura finalizada, a hora que a gente vira para olhar aqui, parece que foi uma única costura passada aqui, né? Mesma coisa aqui no forro, parece que foi feita uma única costura. Porém, quando a gente olha aqui embaixo, temos tecido principal e forro separados. É isso aqui que a gente precisa para conseguir fazer a nossa costura embutida. E agora que a gente finalizou aqui uma das laterais do nosso canal do zíper, nós vamos medir esse canal do zíper aqui, tá? Medir e refilar a sobra. Esse tamanho completo, desde essa pontinha aqui até essa daqui, e desconsidera essa sobra de zíper, tá? Você vai medir o tecido, precisa ter, para a necessaire tamanho normal, 68 centímetros, e para a necessaire tamanho mini, 59 centímetros, tá? Então, eu vou medir aqui o meu canal do zíper para ver quanto que ficou. Depois de medir, foi essa sobrinha aqui que eu preciso cortar fora, tá? Um pouquinho mais de 1 centímetro, quase 1 centímetro. E aí, eu vou cortar zíper, tecido principal e forro, tá? Tudo do mesmo tamanho. E depois de cortar, agora sim eu posso costurar aqui na outra parte. Então, eu vou fazer o seguinte, vou trazer essa ponta aqui em cima do meu tecido principal, vou clipar igual eu fiz do outro lado. A diferença é que aqui, agora, para eu trazer o forro pro outro lado, eu vou ter que fazer um certo malabarismo, tá? Ó, o meu forro tá aqui atrás, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou trazer ele para a lateral, sem dobrar, tá? Eu só afastei, assim, desse jeitinho, ó. Vou trazer ele para a lateral, ele vai estar com o direito para cima. Aí, eu vou dobrar dessa forma, tá? E vou colocar aqui alinhado também. Se você preferir, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Como ele tá meio repuxado, eu coloco um clips de cada lado, para eu ter certeza que esse tecido vai ficar esticadinho. E agora eu tenho aquele sanduichinho novamente. O que que a gente vai fazer? Vamos fazer as costuras do mesmo jeito que a gente fez na outra parte. Primeiro costurando o zíper e depois separando tecido principal com tecido principal, costura até chegar no zíper, forro com forro, costura até chegar no zíper. Costura finalizada, agora é só eu desvirar aqui estes tecidos, e aí eu tenho aqui a parte das costas do meu canal do zíper,
e a parte do forro aqui do canal do zíper. E aí eu vou fazer um último passo para deixar esse canal do zíper prontinho para costurar. Tá vendo essa parte aberta aqui, aonde eu tenho o zíper? Eu vou passar uma costurinha de segurança aqui em cima para unir os tecidos. Só na parte de cima onde eu tenho o zíper, eu não vou unir na parte de baixo. Agora nós vamos costurar o corpo inferior da nossa peça e antes de mais nada, eu vou fazer marcações de centro no meu canal do zíper e nos meus 4 cortes do molde do fundo da nécessaire. Eu vou dobrar aqui o canal do zíper, aonde eu tenho as costuras das costas do meu canal do zíper. Vou marcar pique de centro na parte de cima e na parte de baixo, tecido principal e forro aqui embaixo. Depois eu vou trazer a minha fita do zíper até a outra pontinha. Também vou fazer uma marcação de centro aqui, vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, tecido principal e forro. Depois eu vou unir as marcações de centro que eu acabei de fazer e vou marcar o centro nas 2 laterais. Eu vou marcar os 4 pontos centrais do meu tecido principal, aqui embaixo também. E vou fazer a mesma coisa com os meus fundos, dobrando primeiro dessa forma e depois dessa forma para marcar os centros também. Com as marcações de centro todas feitas, agora eu vou costurar um dos meus fundos de forro, o que não tem estruturação, tá? Um dos que não tem, aqui no meu bolso superior. Eu vou virar o forro para cima, o meu direito do forro vai estar virado para cima. Vou pegar aqui esse meu fundo e vou virar o direito para baixo, de modo que eu fique aqui direito com direito. E eu vou começar a alfinetar essa peça da seguinte forma. Pique de centro aqui com pique de centro aqui, somente forro com forro, ignora o tecido principal. Vou alfinetar aqui, vou fazer isso nas 4 marcações centrais. E depois eu vou alfinetar a peça todinha, a volta toda. Uma atenção aqui na lateral, onde eu tenho o zíper, olha só. Eu vou unir a marcação de centro com o zíper, tá? Com a cremalheira do zíper. E aí você não vai conseguir alfinetar, porque esse zíper tá bem grosso, então coloca um clips. Só nessa parte aqui, onde eu tenho o zíper. E aí sim, eu vou alfinetar a volta toda, forro com forro. E agora com esse forro todo clipado, eu vou levar essa peça lá na máquina de costura e eu vou passar uma costura com distância de 1 pé de máquina de margem de costura na volta toda dessa peça, com exceção das laterais do zíper que estão clipadas. A gente vai pular essa parte e eu vou deixar 2 aberturazinhas somente ali onde eu tenho o zíper e vou passar a costura em todo o resto, sem tirar os alfinetes. Dou uma conferida aqui na minha costura, ver se tá tudo bem certinho do lado de baixo. Vou tirar todos os meus alfinetes aqui dessa peça. E aí, depois de tirar todos os alfinetes, a gente vai dar um jeito nessas aberturas do zíper, mas ainda não é a costura definitiva. Eu vou juntar aqui, ó, tecido de forro bem alinhadinho em cima do meu zíper e vou passar aqui uma costura somente de segurança por enquanto, bem na beiradinha. Eu não vou vir aqui e vou costurar certinho, tá? Só uma costurinha de segurança. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, só para eu me certificar que esse forro vai ficar certinho no lugar que ele precisa ficar e me livrar daqueles clips. Tô aqui com o meu forro todo para fora, pra gente dar uma olhada como é que ficou essa costura. Às vezes vai acontecer isso daqui, tá, gente? Ó, vai fazer uma pinçadinha de nada aqui no forro, mas não tem problema, o importante é que a gente tá fazendo essa peça todinha sem viés. E agora eu vou trazer de novo os direitos para fora aqui, que esse meu bolso de cima, o meu bolso superior, ele está finalizado aqui por dentro. Vamos agora clipar todo o nosso canal do zíper aqui na nossa peça. Então eu vou pegar aqui a minha peça, vou fechar um pouquinho aqui, ó,
os zíperes na lateral, tá? É importante a gente afastar o cursor aqui da lateral nesse momento. Fechei um pouquinho o meu zíper, vou pegar o meu canal do zíper, vou virar o direito para dentro e o forro para fora. Vou deixar o meu zíper virado para cima. Vou procurar aqui aonde está a frente do meu cursor, do meu canal do zíper. Olha só, essa aqui é as costas. Então, essa marcação de centro aqui é a frente do meu canal do zíper. Vou posicionar desse jeitinho em cima da mesa. Vou procurar na minha necessaire onde está a frente da minha necessaire. A frente, eu sei que é essa aqui que está com a etiqueta. Então, eu vou colocar uma peça dentro da outra desse jeitinho. Olha só, empurrar a alça aqui para dentro. Eu vou meio que vestir uma peça dentro da outra, tomando cuidado para alinhar a marcação de centro da frente da minha peça com a marcação de centro da frente do meu canal do zíper. Eu já vou vir aqui, já vou unir pique com pique e já vou colocar um clips aqui para eu não perder essa marcação. E aí eu vou vir com os clips marcando os 4 centros da minha peça, tá? Aqui atrás você vai marcar junto com o forro, porque tá costurado junto, é isso mesmo, tá? E vou também clipar aqui as laterais. Nesse momento, eu gosto de abrir o zíper todinho aqui para eu ficar com uma peça mais maleável, tá? Muito cuidado para não entortar esse zíper, tá? Para ele ficar retinho. E aí, esta marcação de centro aqui da lateral, eu vou unir exatamente com a cremalheira do meu zíper. Eu vou olhar de cima aqui, que eu consigo ver a cremalheira do meu zíper. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha só, eu consigo ver a cremalheira. Eu vou alinhar a minha marcação de centro do zíper junto com a cremalheira. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Empurro essa alça lá para dentro. A gente não quer costurar ela. Vou unir aqui com a cremalheira. E aí, depois que eu unir os 4 centros, eu vou clipar a volta toda dessa minha peça, ignorando o forro que a gente acabou de costurar. Clipagem feita, agora eu vou fazer um passo muito importante para o acabamento legal dessa peça. Eu vou observar bem a cor do meu zíper e eu vou colocar na linha de cima, pelo menos, da máquina de costura, uma cor de linha idêntica ou muito parecida com a cor do meu zíper. Isso porque a gente já vai fazer a costura do zíper neste momento com a margem de costura certa. E depois, quando a gente costurar o forro de dentro, talvez dê uma diferençazinha por causa da espessura dos materiais que a gente vai costurar. Então, é importante que essa linha seja bem da cor do zíper, porque se ficar um pouquinho aparecendo, não tem problema, não vai ficar perceptível. Troquei a cor da linha, eu vou costurar a volta todinha deste zíper. Muito cuidado com os cursores, tá? Para não quebrar a sua agulha passando por cima do cursor. E a gente vai passar a costura na volta toda. Quando chegar perto do forro que a gente costurou, e muito cuidado para não costurar o forro junto, tá? Vai empurrando ele, vai ajeitando os tecidos lá na máquina. Quando chegar nas laterais do zíper desse forro, a gente vai passar uma costura com o pé normal, com a margem normal de um pé de máquina, tá? A gente já passou a costurinha de segurança, agora a gente vai passar a costura final de um pé de máquina nas laterais do zíper também. E eu não vou deixar abertura nessa costura, eu vou costurar a volta toda. Costura finalizada, eu fechei o zíper aqui pra gente ter uma ideia, olha só, de como vai ficar essa costura final. Depois você dá uma limpadinha nessas linhas que fica pra fora aqui, que pode acontecer, tá? Essa é a costura final, a aparência final que vai ficar do lado de fora. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou fazer aquele passo opcional de prender o forro para ele ficar justinho dentro da peça. Se você não quiser fazer essa parte, pode pular, mas eu gosto muito de fazer essa parte aqui, ó, de clipar o forrinho no meu tecido que eu acabei de costurar, primeiro pelos piques de centro, depois eu clipo toda a volta. Aqui nas laterais nem precisa clipar porque já tá costuradinho. E eu vou passar aquela costurinha de segurança bem na beiradinha, só para unir esses tecidos e deixar o meu forro
encaixadinho dentro da minha peça. Esse passo é opcional, se você não quiser fazer, pode pular. Agora, depois de costurar esse forrinho aqui, ele tá presinho lá dentro, nós vamos costurar aquele fundo de forro que está com o nylon dublado, que está com a estruturação. Aquele forro que a gente colocou o estruturador. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui, olha só, esse forro para fora. Vou deixar as costas do meu zíper para fora também. Nesse momento, se você quiser, abre o zíper, tá? Fica uma peça mais maleável. Então, eu vou abrir aqui o zíper todinho. Eu fechei só para ver como é que tinha ficado a minha costura final. Mas eu vou abrir o zíper de novo. E eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui todos esses tecidos para dentro, ó, se você quiser, abre um pouquinho aqui esse zíper, mas não abre ele inteiro, tá? A gente precisa das laterais do zíper fechadas. Vou dobrar aqui essa peça para dentro, vou dobrar essa daqui para dentro também, olha só, vai ficar desse jeitinho, a alça também. Esses puxadores, vou fazer o possível para deixar eles ajeitadinhos. E aí, eu vou pegar este tecido aqui e vou colocar o direito para baixo. Feito isso, eu vou clipar as 4 partes aqui do pique de centro e vou clipar a volta todinha. E aonde eu vou clipar? No zíper, tá? No zíper que eu acabei de costurar. Peça todinha clipada. Uma dica muito legal que eu posso dar para vocês nesse momento é: empurrem o clips até ele encostar na cremalheira do zíper, até você não conseguir empurrar ele mais. Assim você tem certeza que a cremalheira do seu zíper está toda esticadinha pelo lado de dentro, e aí você não corre o risco de costurar esse zíper dobrado por acidente, tá? E agora a gente vai lá na máquina de costura, vamos passar uma costura com um pé de máquina, ou se você não conseguir um pé de máquina por causa que tá muito grosso isso aqui, tenta o máximo possível próximo do um pé de máquina que você conseguir, tá? Vamos passar uma costura aqui na volta toda, porém a gente vai deixar uma abertura para desvirar essa peça. E onde vai ser essa abertura? Aqui é onde a gente tem as costas do nosso zíper, tá? Onde a gente costurou aquele tecido de 14, ou se você estiver fazendo o mini, ele vai ser menor, de 14 centímetros aqui, para unir uma ponta ao zíper da outra, tá? Você vai deixar uma abertura bem aqui, aonde você tem as costas do seu canal do zíper. E agora, com toda a calma e paciência do mundo, a gente vai desvirar a peça aqui por essa abertura. Aqui tá a nossa costura finalizada. Olha só o que eu falei para vocês de costurar com uma linha bem parecida com a do zíper. Olha só, tá vendo aqui, ó? A minha linha acabou aparecendo, mas eu não consigo ver nada da minha linha de costura aqui, ó. Depois a gente corta, ó, essas coisinhas que ficam passando. Olha só, aqui é outro lugar, ó, onde apareceu a linha da costura anterior, mas ela está imperceptível. Olha só, aqui também. Não tem como, tá, gente? Vai aparecer mesmo, porque esse tecido aqui tá estruturado, ele tá bem grossinho. Então, não vai bater exatamente em cima da margem de costura anterior. Então, é por isso que a gente faz com aquela cor de linha bem parecida com o zíper. E aqui, gente, ficou essa abertura, que depois eu vou ensinar vocês como fechar, tá? Vamos continuar aqui a nossa peça, que agora a gente tem que fazer o fundo da nossa nécessaire. O bolso de cima já está feito, o acabamento do zíper também, só falta a gente fazer o fundo. E a gente vai trabalhar com aquele corte de forro que não tem estruturação e com o tecido principal que está estruturado com o nylon dublado. Nós vamos começar abrindo todos os zíperes da peça, tá? Agora você pode abrir aqui até a ponta, não tem problema, a gente já finalizou essa parte. E aqui também o meu tecido está aberto. Feito isso, eu vou vir aqui no canal do zíper e vou separar, olha só, tecido principal do forro. Na volta todinha do meu canal do zíper, vou vir separando todos os tecidos principais e todos os forros. E aí, o meu tecido principal vai ficar aqui na parte de cima, olha só. E o meu forro vai ficar aqui na parte de baixo.
Eu vou começar essa costura com o meu tecido principal, vou pegar o fundo aqui do meu tecido principal. Nesse momento, o direito do meu canal do zíper está para dentro, então eu vou virar o direito do meu forro para dentro também. E nós vamos fazer aquela clipagem esperta, primeiro pelos 4 centros, depois a volta toda. Vou levar essa peça lá na máquina de costura e vou passar uma costura na volta toda com um pé de máquina, daquele jeitinho que a gente fez inicialmente, respeitando a curva natural que o tecido vai fazendo, para não ter nenhuma preguinha nessa costura quando a gente finalizar. Não precisa deixar abertura nesse momento. Costuramos o fundo da nossa nécessaire todinha aqui, o fundo do tecido principal. E agora a única parte que falta é a gente colocar este fundo aqui no bolso inferior. E a gente vai fazer dessa forma aqui. Olha só, vou trazer aqui, separar novamente tecido principal do forro na volta todinha. Aí eu vou pegar este bolso aqui superior e vou colocar, vou vestir dentro da minha nécessaire, vou empurrar tudo lá pra dentro e eu vou ficar assim, olha só, forros pra fora, tá? E a minha nécessaire aqui dentro do meu bolso inferior. E agora que eu tenho o direito pra dentro e o avesso pra fora, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o meu forrinho, vou virar o direito pra baixo. Vou alfinetar a volta toda, primeiro pelas marcações de centro, depois pelas bordas todas. E eu vou deixar uma abertura, depois que eu costurar essa peça, vou deixar uma abertura exatamente nas costas do meu canal do zíper, igual eu deixei a outra abertura, tá? Do mesmo tamanho, a gente vai costurar a volta toda. Borda costurada, aquele processo que a gente já conhece. Vamos tirar todos os alfinetes. E agora, antes de desvirar a peça, passo opcional, que você já viu aqui nesse tutorial hoje. Vamos unir o forro ao tecido principal, para que esse forro não fique dançando, fofo, solto, bagunçado dentro da nossa peça. O passo é opcional, pode pular se você não quiser. Mas eu vou fazer, e eu gosto de fazer assim, ó. Eu não vou costurar a volta toda, não. Acho que não tem necessidade aqui nessa parte, tá? Eu vou costurar só as bordas, aonde eu tenho as minhas marcações de centro. E aí, claro que eu não vou costurar a abertura, né? A abertura vai ficar aqui pra gente desvirar a peça. Então, eu vou costurar só as outras 3 laterais da minha peça. Eu não vou costurar os cantos curvadinhos não, tá? Vou costurar só essas partes retas aqui. E agora vamos desvirar pela segunda e última vez essa peça. E agora a gente vai fazer o acabamento aqui nestas 2 aberturas. Olha só, vou trazer aqui o meu forro para fora. Essas 2 aberturas aqui que a gente deixou na nossa peça. Se você quiser fazer costura invisível à mão, gente, eu não sou a melhor pessoa para ensinar costura invisível, tá? Eu sou péssima em costura à mão. Tem muito tutorial bom no YouTube que as meninas ensinam muito bem essa técnica. Eu não vou me meter a ensinar para vocês porque eu não faço bem, tá bom? Mas o princípio é o seguinte, você vai dobrar aqui esse tecidinho para dentro do tamanho da margem de costura, igual a gente vai fazer com a cola, vai colocar aqui em cima do outro tecido, olha só, cobrindo todas as costurinhas e vai fazer aqui uma costura invisível à mão, tá? E a mesma coisa aqui embaixo, vai dobrar a margem de costura para dentro, vai encaixar aqui e vai fazer uma costurinha invisível à mão. Ou se você for fazer que nem eu, esses mesmíssimos passos da costura invisível, só que ao invés de costurar, você vai passar a cola pano.
Se você gosta de montar esses kits com tamanhos diferentes da mesma peça, eu sugiro que você visite esta playlist aqui do meu canal, que está repleta de tutoriais e aulas de peças para você formar kits bem lindos com tamanhos diferentes.